Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo certo? Hoje o Treino em Foco, eu não sei se vou considerar uma postagem um tanto quanto polêmica ou não, mas acredito que sim, porque o pessoal tem polemizado tanta coisa por aí, eu acredito que esse exercício, por ele não ser muito comum, o pessoal vai polemizar o lance também do invencionismo e tal, né? Então a nossa ideia aqui não é tentar definir as coisas que é o certo ou é o errado, mas trazer alguns elementos para que nós possamos pensar melhor. Então no vídeo de hoje, na videoaula de hoje, nas próximas duas videoaulas, nós vamos analisar o agachamento de joelhos, né? E no agachamento de joelhos vamos fazer algumas ponderações, algumas considerações para que nós possamos, nós profissionais de educação física, possamos analisar melhor essas condições, tá ok? Se é polêmico ou não, o pessoal aqui vai falar. E obviamente nós gostaríamos de ouvir a sua opinião em relação ao exercício. Nós vamos aqui colocar algumas situações e está aberto para discussão. Não o bate-boca, né? Eu já fiz uma postagem sobre isso. Não ficar fazendo bate-boca, não é essa a ideia, porque aí ninguém cresce. A ideia é para que nossa área possa crescer, fazer uma educação física de qualidade, como muitos falam e acho que poucos agem nesse sentido, é poder fazer uma discussão franca, aberta e técnica sobre o exercício, que é o que nós pretendemos fazer nessa videoaula e nas demais. Para nós começarmos logo depois da vinheta. Bom, galera, como eu já comentei antes da vinheta, o agachamento ajoelhado, né, o de joelhos, é o que nós vamos discutir hoje. Mas antes de começar a análise, quero agradecer demais a galera que vem compartilhando nossos vídeos, divulgando nossas videoaulas. A gente agradece essa contribuição que você dá ao Treino em Foco. Quem gosta do Treino em Foco, curte o Treino em Foco, então continue compartilhando, continue curtindo no Facebook e aqui no canal do YouTube. Quem está nos assistindo agora no YouTube, se não está inscrito no canal, aí está o nosso convite, se inscreva então no canal e também não esqueça de ativar o sininho, que é para você ter toda a notificação depois, quando nós tivermos um novo vídeo do Treino em Foco, você seja notificado, tá ok? Aqui embaixo você consegue fazer isso, se inscrever no canal e depois também ativar a notificação, tá ok? Bom, Caio, vamos demonstrar primeiro o exercício pessoal, tá? E aí vamos começar na videoaula de hoje a analisar alguns elementos. Na próxima videoaula vou analisar elementos de insuficiências musculares aplicadas a esse exercício e na outra videoaula questões de biomecânica de braço, de alavanca e tudo mais. Bom, caios de joelho na posição com a barra, estamos com a barra aqui somente para demonstrar, vai colocar a barra nas costas, né, sobre o trapézio, acomodar, fecha um pouquinho a tua mão, cotovelo para baixo, isso. Então o posicionamento da barra sobre o dorso do corpo, sobre o trapézio, é exatamente o mesmo que nós já gravamos para outros exercícios de agachamento com peso livre. O posicionamento é o mesmo. O Caio vai manter a integridade da coluna vertebral, ou melhor, a integridade das curvaturas anatômicas, fisiológicas da coluna vertebral, e como agora aqui ele está ajoelhado, o movimento fica mais limitado em termos de amplitude. Pode fazer o movimento aí, Caio. Então esse é o movimento do agachamento de joelhos. O Caio faz o movimento, volta a subir, fase excêntrica do movimento e fase concêntrica do movimento. Mais uma vez, excêntrico está descendo, fase descendente, fase ascendente e concêntrica. Dentro do passo a passo que nós já estamos trabalhando aqui no Treino em Foco, nessa série de análise muscular dos exercícios, o primeiro passo é nós analisarmos a resistência. Para que lado, em que direção e qual o efeito dessa resistência sobre o corpo. Então, se nós observarmos bem aqui, a resistência ela está aqui para baixo. Então a resistência, vai lá, Caio, ela faz esse movimento com o Caio. A resistência desceu, sobe, Caio, fase ascendente, ele eleva a barra, mas a ação gravitacional sobre a barra é de descendente, fazer um movimento descendente, sobe, ele eleva a barra. Então, o que nós conseguimos verificar? Se agora dentro do passo a passo, nós já identificamos o efeito da resistência, o segundo ponto no passo a passo é nós identificarmos as articulações dinamicamente envolvidas no movimento. Então vamos lá, a resistência está aqui, ela projeta para baixo e volta a subir, agora vencendo a resistência gravitacional gerada pela barra e as eventuais anilhas que estejam aqui. Percebam bem, o Caio vai fazer um movimento, percebam bem que existe um movimento na articulação do quadril e um movimento na articulação do joelho. Pode ir lá, Caio. Flexão do quadril, sobe, extensão do quadril na fase concêntrica. E o joelho? Pode ir lá, Caio. Flexão do joelho, fase excêntrica, extensão do joelho, fase concêntrica. Mais uma vez para caracterizar bem. Isso, voltou. Ok, quer dar uma relaxada aí, Caio? Como é que tá? Então dá uma relaxada. Então o que nós conseguimos perceber até então analisando o movimento do Caio? A resistência, que é a técnica, né, o passo a passo que nós estamos descrevendo já há algum tempo. Então o passo a passo, primeiro a resistência, joga o corpo para baixo
idêntico às outras análises do outro exercício de agachamento livre que nós já fizemos em outras videoaulas. Articulações envolvidas diferentes do agachamento livre, clássico, tradicional, convencional. Nós temos quadril e joelho, que também trabalham no outro agachamento, mas nós temos aqui um não trabalho do tornozelo. O tornozelo não entra, diferentemente do agachamento convencional, que o tornozelo também tem um trabalho de flexão e dorsiflexão do tornozelo, que nós já gravamos e já mostramos. Então o trabalho está restrito. Como não tem o tornozelo que entra no trabalho, nós não temos tríceps sural atuando, que no treinamento convencional nós temos o tríceps sural, sóleo, gastrocnêmio medial e gastrocnêmio lateral. Então nós conseguimos identificar uma primeira diferença do ponto de vista de musculatura envolvida, da anatomia. Não temos aqui o tríceps sural entrando no trabalho. E o trabalho do joelho aqui, nesse movimento, ele é um pouco mais acentuado do que em outras situações. E nós temos o trabalho do quadril também, em ADMs menores. A ADM é maior no joelho do que no quadril, mas nós temos ADM. Comparando com o convencional, com o clássico, as ADMs de flexão e extensão de joelho são menores e as ADMs de flexão e extensão de quadril também, normalmente, são menores no exercício de agachamento guiado do que no outro exercício. Analisando essas condicionantes, nós vamos perceber o quê? A resistência nesse exercício tende a fazer a flexão do quadril e flexão do joelho, como nós vimos. E o esforço muscular é para estender joelho e estender quadril, porque quem flexiona quadril e flexiona joelho é a barra, é a resistência. Então, dentro dessa dinâmica, nós temos que entender qual a musculatura que está atuando dinamicamente nessas duas articulações que atuam também dinamicamente. Então nós temos quadríceps fazendo a extensão do joelho na fase concêntrica e glúteo máximo fazendo a extensão do quadril na fase concêntrica também, quando termina o movimento descendente e começa o movimento ascendente. Aí alguém pode estar perguntando, João, mas os isquiotibiais também não são extensores do quadril e eles também não entram no movimento de agachamento clássico, por exemplo, o convencional? Sim. Isquiotibiais atuam quando nós terminamos o movimento convencional, isquiotibiais também atuam junto com o glúteo máximo para estender o quadril. Só que nessa condição, os isquiotibiais atuam muito pouco para estender o quadril. E quem atua fortemente nessa condição para estender o quadril é o glúteo máximo, forte extensor do quadril. O glúteo médio estabiliza, é um estabilizador da pelve, para a pelve se manter estável, enquanto que o glúteo máximo é motor do movimento para estender. E o porquê que os isquiotibiais não entram tão fortes quanto no agachamento tradicional, nós vamos ver na próxima videoaula que nós vamos tratar de insuficiências musculares. E é por um fator de insuficiência que os isquiotibiais não atuam tão eficientemente ou intensamente quanto no convencional. Então vejam bem, se nós vamos analisar as articulações dinamicamente envolvidas e a discussão que eu fiz até agora, com esse ponto de vista em mente, nós temos aqui um bom trabalho de glúteo máximo e um bom trabalho de quadríceps aqui atuando. E um trabalho bem menor de isquiotibiais, um sinergista até diria fraco do movimento para estender quadril. Um outro ponto a considerar agora, um terceiro passo, é as articulações estaticamente envolvidas, onde existe tendências de movimento que o Caius bloqueia para ter uma boa execução do movimento. Se nós pararmos o movimento, flexiona um pouquinho, Caius, aqui, segura aqui o movimento, trava agora, não flexiona mais joelho e quadril e a carga continua, o que vai acontecer com a coluna? A barra continua descendo, alterando o posicionamento da coluna vertebral, já que a gravidade quer descer com a barra. E ao descer com a barra, se o Caius fixou quadril e joelho, a barra só desce alterando o posicionamento da coluna. Volta, percebam que a barra subiu. Então existe uma tendência de movimento de flexionar a coluna vertebral, flexiona a coluna devagarinho, para que a barra desça, mas essa tendência de movimento ela é bloqueada. Volta, posicionou, pelos eretores da coluna, os músculos que compõem esse grupo chamado eretores da coluna, lado direito e lado esquerdo, e o quadrado lombar. Dá uma relaxada aí, Caio, dá uma levantada, que eu sei que é meio complicado estar ajoelhado o tempo todo. Então, o que nós percebemos aqui? Além da musculatura dinamicamente envolvida, nas articulações de quadril e joelho, glúteo e quadríceps fortemente envolvidos, nós temos agora os eretores da coluna na região de manter a coluna vertebral, sob ação gravitacional. Claro que se a gente pensar em glúteo, ele também é um retroversor da pelve, né? E essa retroversão agora ela é bloqueada pelos eretores da coluna, que são anteversores. Então a pelve também, naquele equilíbrio pélvico, naquele tênue equilíbrio pélvico entre se manter posicionado e rodar em anteversão ou rodar em retroversão, percebam, quando o glúteo atua, ele também é retroversor, então ele tende a retroverter. Mas nós temos aí quadrado lombar e eretores que são anteversores.
e tendem a equilibrar esse posicionamento da pelve. E além disso, os eretores da coluna e o quadrado lombar atuam também na coluna vertebral em si, evitando a flexão da coluna vertebral, mantendo então o posicionamento da coluna vertebral contra uma ação gravitacional que tende a flexionar a coluna. Só que a ação dos eretores da coluna e quadrado lombar é uma ação de estabilização da coluna. Então eles são músculos estabilizadores agora nessa situação. Quadríceps e glúteo são agonistas do movimento, motores primários. Então nós estamos vendo aí a musculatura envolvida no exercício. Temos que considerar agora o posicionamento da barra no trapézio do Caio, que quando se coloca a barra no trapézio, qual é a tendência de movimento? É como é para baixo. Vejam bem, não sei se vocês conseguem perceber bem isso aqui no vídeo, mas há uma tendência de depressão escapular. Não é que nós tenhamos que treinar o exercício convencional de agachamento ou esse de agachamento ajoelhado em elevação, não é essa a ideia, mas nós não podemos estar com depressão escapular e nem tampouco com elevação escapular. Nós temos que estar num ponto neutro entre essas duas posições, uma posição mais natural. Então essa posição natural, ela luta contra a posição da barra, empresta aqui, Caio, um pouquinho, e a situação da barra, lembrando, quando eu coloco a barra aqui, a tendência é deprimir essas escápulas, eu tenho que manter essa posição mais equilibrada. Então, diante disso, nós temos um forte trabalho de trapézio e elevador da escápula para evitar essa depressão e manter essa barra posicionada em uma situação neutra de posicionamento. João, e transverso do abdômen, oblíquos, não vai entrar no trabalho, entram da mesma forma que nós já comentamos no agachamento convencional, que é para criar aquela compressão em vísceras, gerar um bloco rígido e também ter um ponto de apoio para a coluna, ou seja, é uma musculatura também estabilizadora do core. Só que como a abordagem que nós estamos fazendo aqui, ela diz uma abordagem em respeito à resistência, se nós considerarmos a resistência em si, ela não causa a ativação do transverso, né? A resistência em si, mas a manutenção da posição do tronco, aí sim, né? Então o nosso enfoque é mais nessa musculatura envolvida através da resistência. Mas de qualquer forma, logicamente entra oblíquos, externo e interno e principalmente transverso para manter esse bloqueio, essa boa compressão visceral, uma boa pressão intravisceral e um bom ponto de apoio para a coluna vertebral. Uma situação similar a usar um cinto pélvico comprimindo a região abdominal, né? Bom, em termos de envolvimento muscular, nós vamos demonstrar de novo, Caio, é isso aí. Então o tríceps sural, que numa situação convencional entra, aqui está fora, há uma eficiência maior para glúteo e quadríceps. Só que para quadríceps dá para mudar um pouquinho a técnica e aumentar ainda mais a intensidade, né? Vou mostrar o que tu vinha mostrando até então, a posição normal que tu vinhas fazendo até agora. Mantém a integridade da coluna, faz o agachamento de joelhos, isso. Fez o agachamento de joelhos, posição normal. Execução normal, isso. As amplitudes são mais restritas, como eu disse, de quadril e de joelho. Agora tu vais, Caio, agachar com o tronco mais verticalizado. Faz o mesmo movimento, isso, e sobe. Ok. Quando o Caio faz esse tipo de execução, percebam que a movimentação de amplitude de movimento, a ADM do joelho aumenta e a ADM de quadril diminui. Vai lá. Isso. Há ainda uma modificação da ADM do quadril, mas bem menor. E a ADM de joelho aumenta em relação à execução anterior. Volta à execução anterior. Vamos ver se o pessoal no vídeo consegue identificar isso. Há uma inclinação maior do tronco, sem perder as curvaturas da coluna, mas há uma inclinação maior do tronco nessa posição. Agora volta para a execução anterior. Nessa execução, como a ADM é maior, e nessa posição, segurou aí, a carga está nesse sentido para baixo, qual é o efeito sobre o joelho? Um efeito de flexão mais acentuada do joelho. Até porque o braço de alavanca aqui é maior no joelho. Isso eu vou demonstrar no terceiro vídeo da análise desse exercício. Então no terceiro vídeo eu mostro melhor isso. Nesse ponto, o torque resistivo gerado pela barra ele é maior no joelho do que na situação anterior. Maior do que na situação. Porque na situação anterior o Caio está com o tronco mais inclinado à frente. E com esse tronco mais inclinado à frente, ele diminui o torque resistivo no joelho. Isso, assunto para o terceiro videoaula. Pode voltar, Caio. Mas o que é interessante nós percebermos aqui? É interessante nós percebermos que há como dar uma... Quase caí aqui. Pois o Jefferson corta. Pois o Jefferson corta lá. Agora, até nós podemos gravar de novo. Mas ele ter deixado que vai gravar. O interessante é nós notarmos que com o tronco mais verticalizado, como nós mostramos na segunda vez, nós focamos mais o trabalho em quadríceps. Ao fazer, tu percebeu, né? Que fica bem mais intenso no quadríceps e, em contrapartida, glúteo trabalha menos. Se vocês fizerem essa execução,
com essas duas variações, vocês irão perceber essa diferença de ação muscular. Então, nós, profissionais de educação física, temos aí uma situação diferenciada de modular um pouco o exercício, né? Então, em termos de analisar a musculatura envolvida, nós fizemos aqui uma análise global dos músculos envolvidos no agachamento de joelhos ou agachamento ajoelhado. Claro que isso não é a única discussão. A discussão de insuficiências musculares e de biomecânica serão nos vídeos posteriores. Mas uma discussão que nós podemos ter atrelada a isso é algumas questões de segurança. Como o Caio ou o praticante vai estar o tempo todo agachado, o processo circulatório de membro inferior ele é dificultado. O retorno venoso ele é mais dificultado do que numa situação normal, que embora nós tenhamos contração, nós temos uma contração mais forte e uma menor contração. Nessa situação, tu está o tempo todo com o músculo contraído e pressionado, principalmente a musculatura de tríceps sural. Principalmente quando se aproxima do movimento. Então, eu não posso afirmar, porque eu não tenho dados de pesquisa mostrando, mas teoricamente pode ocorrer aqui uma dificuldade circulatória, principalmente de retorno venoso, um pouco maior. Essa dificuldade ser um pouco mais exacerbada do que numa dificuldade no agachamento convencional. Então, isso seria um primeiro ponto a se discutir com relação à parte circulatória, à parte cardíaca, né? Com relação mais especificamente ao retorno venoso. Um outro ponto importante é a compressão da patela, mesmo usando colchonete. Na posição que o Caio fica, ou qualquer praticante fica, é uma posição, principalmente quando alinha o corpo em cima, é uma posição em que a patela fica exatamente sobre o fêmur, comprimindo essa patela contra o solo. Então, nós já temos uma compressão que nós podemos dizer como natural, que é quando o quadríceps contrai, e o quadríceps contrai e atua nesse exercício, ele já gera naturalmente, por essa contração, uma compressão patelofemoral. Visto dessa forma, além dessa compressão patelofemoral ou fêmur patelar, como queiram, do quadríceps impulsionando a patela contra o fêmur, nós ainda temos mais o peso corporal que, projetado sobre o fêmur, pressiona a patela contra o solo e comprime ainda mais. Então, em tese, sem fazer uma avaliação mais aprofundada do ponto de vista biomecânico, que seria interessante os pesquisadores na área de biomecânica poderem interpretar e analisar isso, nós poderíamos entender que, em tese, a princípio, ocorre uma compressão patelofemoral maior, considerando o mesmo peso de agachamento que o convencional, mas haveria aqui uma compressão patelofemoral maior do que uma condição convencional, porque a patela está fazendo a interface entre o solo e o fêmur, está justamente no meio sustentando todo o peso corporal, mais o peso extra do material gerado. Então eu vou demonstrar aqui agora uma forma de nós podermos, até para o Caio dar uma aliviada aí, mas para demonstrar uma forma que nós poderíamos aliviar até um certo grau essa compressão patelofemoral causada pelo peso do corpo apoiado no solo. Então, como é que nós poderíamos fazer isso? Nós vamos usar um colchonete adicional ou dois, aí teríamos que ver, dependendo do peso que estamos usando e da necessidade, mas a ideia é essa, né? Quantos colchonetes vai depender da situação. Nós vamos colocar mais um colchonete e vejam bem agora, no momento em que eu entro de joelhos, se eu entrar de joelhos ainda sobre o colchonete, quando eu estou nessa posição, toda a carga gravitacional, todo o peso do meu corpo e mais o peso extra está pressionando o fêmur e aqui nós temos a patela está sendo comprimida contra o solo. Se eu colocar agora, percebam bem, que eu coloquei a minha patela, ela está nesse ponto aqui, não sei se o Jefferson consegue fechar bem lá. Minha patela está nesse ponto, eu vou colocar a patela fora do colchonete que está mais acima. Ou seja, a compressão do meu peso nessa posição agora está mais vinculada à tíbia e à tuberosidade da tíbia sobre esse colchonete do que propriamente comprimindo a patela sobre este colchonete que está mais embaixo. Então, se eu colocar um colchonete duplo aqui, também eu teria isso. Então, nós vamos colocar a patela fora do ponto de pressão sobre o solo. A barra aqui cai isso. Então, ao colocar aqui, nós vamos executar o exercício da mesma forma que o Caio executou, mantendo a integridade da coluna, fazendo o movimento, mas eu já tenho a percepção clara aqui que a minha compressão nessa posição, estou gerando uma pressão muito maior da tíbia e da tuberosidade da tíbia contra o colchonete que está mais em cima e a patela está mais liberada para ter a sua movimentação sobre o fêmur sem haver essa compressão. O quadríceps trabalha, gera a sua compressão patelofemoral, mas não tem uma compressão mais demasiada, né? Uma compressão mais elevada. Então seria uma alternativa de nós fazermos o exercício, mesmo com o exercício aquele que nós falamos antes,
sem flexionar muito o quadril, focando mais em quadríceps. A compressão patelofemoral, ela se encontra agora um pouco mais aliviada devido a essa posição que eu coloquei do segundo colchonete. Um último ponto adicional que nós temos que chamar a atenção aqui nessa postagem de hoje é ao fazer o exercício fase concêntrica, vou fazer a fase excêntrica, é não fazer o que eu havia feito. Sentar com o glúteo sobre os tornozelos e aliviar completamente a tensão muscular, inclusive da coluna vertebral. A ideia é sobe, desce, chega com o glúteo perto dos tornozelos, calcanhar e volta, do calcâneo, né? Então aproximo e volto o movimento, aproximo e volto o movimento, aproximo e volto o movimento e eu não chego a efetivamente sentar para voltar. Esse é um ponto importante também para nós podermos, pode pegar aqui, que nós podemos e devemos descrever. Então vejam bem, na videoaula de hoje, na postagem de hoje, nós apresentamos um exercício que é um tanto quanto polêmico, acredito eu, talvez nem polemize tanto. Nossa ideia não é aumentar a polêmica, a nossa ideia é trazer uma interpretação do treino em foco, mostrando algumas considerações. Encerramos a discussão? Claro que não. Nós colocamos alguns apontamentos para que colegas possam discutir melhor o exercício. Coloquei algumas situações. Carece de melhor investigação, detalhamento investigativo? Claro que sim. Eu coloquei algumas situações que, em tese, podem aliviar ou diminuir a tensão, por exemplo, da compressão patelofemoral, o indivíduo não sentar nos calcanhares, mas isso tudo tem que ser melhor investigado. A parte circulatória do retorno venoso, mas nós conseguimos identificar a musculatura envolvida, mostramos. Há um enfoque maior sobre quadríceps e glúteo, justamente pelos isquiotibiais trabalhar bem menos e não ter o tríceps sural também, trabalhando no tornozelo. Então o trabalho fica mais focado, então seria uma vantagem do exercício, mas existem também outras limitações, outras desvantagens. Tudo é uma questão de pesar custo-benefício do exercício e interpretar a quem eu estou prescrevendo. Então nós fizemos algumas considerações aqui para nós podermos fazer esse balanço de custo e benefício do exercício e a quem, com que objetivo e com que experiência essa pessoa tenha para treinar. Na próxima videoaula nós vamos fazer uma análise de insuficiências musculares desse exercício e vamos mostrar então por que os isquiotibiais não atuam tão intensamente ou significativamente para estender o quadril quanto numa situação normal, num exercício de agachamento convencional clássico, meio agachamento ou a fundo, né? E na terceira videoaula nós vamos analisar os braços de alavanca com relação a esse exercício e com essas duas variações que nós colocamos aí. Então está aí a postagem do Treino em Foco, está aí o nosso posicionamento com relação a alguns aspectos, e está aí o nosso modesta contribuição para se discutir um exercício que num primeiro momento é polêmico, alguns rotulam como invencionismo, né? E nós já gravamos sobre isso. Posso até pedir para o Jefferson depois colocar aqui editado do lado, um vídeo que nós gravamos falando sobre invencionismos e bizarrices. Nós entendemos como diferente. Invencionismo, uma coisa até um tanto natural. Supino em algum momento foi inventado. O leg 45 nasceu da onde? Alguém inventou. Né? Uma remada curvada, em algum momento histórico da musculação, alguém inventou aquele movimento. Provavelmente um fisiculturista. Eu não tenho esse dado. Mas os exercícios, em algum momento, eles são inventados. Desde que tenham uma boa relação custo-benefício, sejam seguros e eficientes e apresentem uma boa relação custo-benefício, não vejo nenhum problema em inventar um exercício. Agora, inventar um exercício que não tem nenhum cabimento de segurança e nenhum cabimento de custo-benefício, esse é o grande dilema, né? Ou a grande dificuldade de aplicar um exercício nessas condições. Tranquilo aí, Caio? Alguma observação? Mas tu que executou mais, já treinou outras vezes, não treina esse exercício, mas já... Primeira vez que eu fiz, eu senti, tipo assim, na primeira variação, eu consegui sentir bem glúteo e glúteo, né? Uhum. E na segunda eu senti mais quadríceps aí, que aumentou o braço alavanca também. É, aquela mais verticalizado o tronco, né? Se a galera que está nos assistindo fizer para testar experimentações, né, em si próprio, vai perceber. Se usar o colchonete como eu usei agora para diminuir a pressão na patela, posicionando sobre a tuberosidade da tíbia, o limite do colchonete, também vai perceber a diferença, né? Então testem, percebam, avaliem na prática. E um último detalhe, hoje o Caio
Ele não se encontra de cueca. Vejam bem, a galera que estava aí comentando, que fica... É um descuido do Treino em Foco, realmente aí a gente pede desculpa e tal, mas também a gente não via com grande malícia nenhuma, a gente está passando a informação técnica e tal, mas alguns seguidores, gente que está preocupada com a evolução do Treino em Foco, não fica muito bem, não fica muito legal. E a gente vai resolver isso aí, vamos botar uma bermudinha lá no Caios, né? Uma bermuda que permita ver bem o movimento, como essas bermudas térmicas, né? Que dá pra gente mostrar bem, mas pro Ricardo lá, né? Nosso amigo Ricardo. O Ricardo lá vai ficar contente agora que a gente, Nosso consultor, né? Nosso consultor lá de moda e tal. Ó, tu já foi eleito aí, Ricardo. Mas um abração pro Ricardo, ele tá sempre dando uma força pra gente. Ele comentou e a gente tá aqui tentando evoluir com o Treino em Foco, né? Isso aí, galera. Aguardo vocês na próxima videoaula, semana que vem, sobre as insuficiências e a análise biomecânica, de alguns aspectos biomecânicos desse exercício. Valeu, grande abraço. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias. E aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.